Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu venho aqui nesta tribuna como mulher nordestina para fundamentar com muita convicção o porquê do sim ao impeachment da presidente Dilma. Primeiro, porque ela cometeu sim crime de responsabilidade. A presidente Dilma, na verdade, não respeitou a lei de responsabilidade fiscal. A presidente Dilma não respeitou a lei orçamentária e levou o Brasil ao caos econômico que nós estamos vivendo neste momento. E o que é que tem feito a presidente e aqueles que são aliados? Tentam mascarar, criar teses enganadoras de que isso de fato não aconteceu. Quando nós recebemos na comissão do impeachment o ministro Nelson Barbosa, ele repetiu de forma reiterada de que o governo federal teria cumprido as metas fiscais em 2015. Ele, na verdade, repetiu de forma reiterada de que a presidente teria cumprido a lei de responsabilidade fiscal. Aliás, uma falácia, inclusive afirmando de que o governo teria cumprido as metas do TCU, as determinações do Tribunal de Contas da União, o que não é verdade. O que o governo fez foi criar manobras, entrando com recurso no TCU, através do qual, inclusive, fez com que o tribunal suspendesse todas as decisões para aguardar a decisão final deste recurso. Ou seja, senhoras e senhores parlamentares, um criminoso não tem o seu crime anulado porque entrou com recurso. Sem falar, por exemplo, dos decretos que a presidente, na verdade, o governo formatou exatamente do tamanho do roubo que fez das contas públicas do nosso país. O governo chegou a pagar aí mais de 70 bilhões de reais aos bancos públicos. Você só paga aquilo que se deve. E aí me faz lembrar, por exemplo, uma fala da grande jornalista Miriam Leitão, quando ela disse que isso é desrespeitar a inteligência alheia. E, de fato, é. Na verdade, hoje, meus colegas parlamentares, o que a presidente, na verdade, faz é criar tática de menosprezar a lei de responsabilidade fiscal. Uma lei que foi criada há décadas na tentativa de coibir a hiperinflação no nosso país. Na verdade, uma inflação que durou durante muito tempo no Brasil. E a lei de responsabilidade fiscal veio para dar um basta nesse gasto de alguns gestores perdulários, de alguns gestores irresponsáveis do nosso país. Nesse sentido, senhoras e senhores parlamentares, veio juntamente a crise que nós estamos vivendo realmente no nosso Brasil. Os nossos bancos, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, hoje estão vulneráveis. Estão vivendo a pior recessão dos últimos 20 anos. Tudo isso exatamente pela situação e pelas ações irresponsáveis do governo. Ao mesmo tempo, nós tivemos a volta do desemprego. Hoje, no nosso Brasil, a cada hora, nós temos pelo menos 282 brasileiros que vão para a lista dos desempregados. O meu estado do Maranhão, por exemplo, esse percentual chega a 9%. O outro delito também que foi cometido pela presidente foi exatamente durante o período eleitoral. Além das calúnias, além das mentiras, nós tivemos umas manobras ardilosas feitas pelo senhor Arno Augustin, que, na verdade, ele, através de uma burla sistemática do Tesouro Nacional, fez com que a presidente Dilma se sentisse confortável para gastar de uma forma desordenada durante o ano eleitoral, com mentiras, com falácias. Durante a campanha eleitoral, ela, de uma forma clara, dizia, por exemplo, que a então candidata Marina Silva, que o então candidato Aécio Neves, se eleitos, estariam eliminando os programas sociais. Na verdade, ela o faria isso como fez. Sem falar da corrupção, por exemplo, que é sistêmica neste governo.
Nunca na história deste país nós acompanhamos tantos casos de corrupção. Esta casa, na verdade, instalou aí várias CPIs. Nós tivemos, por exemplo, no depoimento do Barusco na CPI da Petrobras, aonde ele deixou de uma forma clara a existência de uma corrupção sistêmica nesse governo que nós estamos realmente acompanhando. Além disso, senhoras e senhores, ainda no ano de 2014, o que a presidente Dilma fez foi, nem deixou começar o novo mandato, ela já fez o corte nos programas sociais. Programas sociais, aliás, que foram conquistados de forma importante e a duras penas no Brasil, especialmente atingindo a minha região, que é a região Nordeste brasileira. Programas como o Seguro-Desemprego, o Pronatec, que foi uma das suas bandeiras de campanha, o FIES, o programa Minha Casa Minha Vida e outros programas foram ferozmente atingidos pelo governo e cortados, enviados aqui para esta casa, através de medidas do governo federal. E aí a presidente Dilma diz que fez uma manobra para atender as populações pobres. O governo federal, na verdade, foi muito mais generoso, por exemplo, com o BNDES do que com a população pobre desse país, que foi atingida pelas medidas do governo federal. E aí, hoje, quando nós estamos aqui diante da possibilidade real que se terá do impeachment, que é um julgamento jurídico, mas também um julgamento político, quis assim o Constituinte, porque se não o fizesse, não seria uma decisão final aqui da Câmara do Congresso Nacional, mas sim do Supremo. E aí, quando se cria, na verdade, essa falsa mentira de um golpe, quando se cria, na verdade, essa falsa mentira para o povo brasileiro, é tentar contradizer uma realidade fática, uma realidade que está diante de nós. Dizer que é golpe, meus colegas parlamentares, é o que o governo fez, tirando direitos importantes, atacando a CLT. Golpe, por exemplo, é atacar as comunidades tradicionais do nosso país. Golpe é, na verdade, o Belo Monte. Golpe é o que o governo federal fez, porque a presidente Dilma foi a que menos demarcou terras na história da República Brasileira. Isso, na verdade, é golpe, é ganhar com calúnia o estelionato eleitoral, é ganhar uma eleição em cima de promessas e, durante a execução desse governo, fazer tudo o inverso daquilo, na verdade, que prometeu. Senhoras e senhores parlamentares, o PT usa 2 pesos e 2 medidas. Diz que o impeachment é golpe para a presidente Dilma, mas não foi quando apresentou para Fernando Henrique, e também para Itamar. Agora, meus colegas parlamentares, nós teremos a segunda-feira que virá. Nós teremos o dia seguinte do impeachment. E nós precisamos ficar, de fato, muito atentos para a proposta da União Nacional. Essa proposta da União Nacional não pode ser deliberada. Tem que ser, acima de tudo, uma união que possa atender os requisitos dos limites para que a Lava Jato não venha a ser negociada como moeda de troca. E, por final, eu quero dizer a todos vocês, parlamentares, com muita tranquilidade, que eu voto pelo impeachment. E voto pelo impeachment como maranhense, como Nordeste. O meu estado deu mais de 80% de votos para a presidente Dilma. Uma das cidades mais pobres do Maranhão, Belágua, deu 94% dos votos para a presidente Dilma. E Belágua é uma cidade hoje que vive da economia de subsistência através da produção da farinha. É em nome do meu Maranhão, que sonhou com uma refinaria e que foi, na verdade, um engodo. É em nome do meu Maranhão, que sonhou com a duplicação da BR-135 e o governo suspendeu de uma forma impiedosa. É no nome também do meu estado do Maranhão, que é um estado rico, um estado dos lençóis maranhenses, um estado, na verdade, das cachoeiras, um estado que tem um potencial extraordinário. É em nome desse estado que eu voto sim ao impeachment. E quero finalizar
com uma parte do poema da ex-senadora Marina Silva, quando ela diz: do arco que empurra a flecha, quero a força que a dispara. Em nome da força do meu Maranhão, em nome da força da minha gente, eu digo sim ao impeachment. Muito obrigada.